Bom dia, Felipe. Prazer conversar contigo, com os ouvintes. Um bom dia a todos. A posição do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul segue a mesma? O tribunal já tentou extinguir a Justiça Militar. Vocês seguem favoráveis à extinção da Justiça Militar e aí os processos passarem para uma Câmara do Tribunal? Ora, esse assunto, no momento, ele não é conversado no tribunal, porque houve uma consulta que o presidente Armínio, à época, fez ao desembargador. A posição foi majoritariamente pela extinção. A partir daí, o presidente Armínio encaminhou para a Assembleia e o tribunal considera como concluída a sua missão, digamos assim, o seu posicionamento. É um assunto que não está sendo tratado, não há prejuízo de que venha eventualmente a ser novamente discutido, mas a posição do presidente firme é que o tribunal fez o que tinha que fazer. Uhum. A Assembleia, para usar um termo popular, sentou em cima do projeto, trancou a pauta, né, e nunca se levou à votação essa questão, né? Exatamente. Estão lá muitos anos, 8 a 9 anos que foi enviado para a Assembleia, e a posição do tribunal à época era aquela, e não me parece que tenha havido uma alteração substancial, embora tenha havido uma alteração importante na composição do tribunal, como as aposentadorias e promoções, mas acho que a posição é a mesma ainda naquela época. Mas o assunto ficou assim, foi remetido para a Assembleia e que decidido lá ficou. Bom, é bom lembrar o seguinte: nesse momento temos uma nova Assembleia. Já são 8 anos aí pelo cálculo do desembargador Túlio Martins. Eu até acreditava que era menos tempo, né? Mas são 8 anos, temos uma nova Assembleia, temos um novo momento, né? E tem inclusive uma PEC tratando do assunto, que é do deputado Pedro Ruas, do PSOL, que tramita na Assembleia Legislativa, né, para tratar exatamente da extinção do Tribunal de Justiça Militar. Vamos aos nossos assuntos diretos do dia. Desembargador Túlio Martins, a análise do Tribunal de Justiça em relação à proposta do governo Sartori, que já está na Assembleia Legislativa, modificando aí o 12º. Bom, na verdade, vamos recuperar um pouquinho a memória disso, da questão do 12º. A partir da autonomia administrativa do Judiciário, que veio com a Constituição de 88, passou a ser utilizado, então, o sistema do 12º, ou seja, existe um tanto do orçamento do Estado que é do Poder Judiciário, e a cada mês é repassado um 12º desse valor. Nós tínhamos um sistema que era mais ou menos esse, que o governador Sartori agora pretende reativar, que era com base na receita do Estado. Acontece que o governador Alceu Colares, no governo dele, o Estado do Rio Grande do Sul estava muito rico, estava muito bem, tinha muito dinheiro. Lá pelas tantas, o Poder Executivo propôs ao tribunal que, em vez de ter uma participação na receita, para ser um valor um pouco menor, limitado em um número fixo, né, e não num percentual. O tribunal aceitou e desde aquela época vem sendo esse sistema que se usa hoje, né, que é um sistema extremamente razoável. O tribunal não gosta da ideia primeiro, de uma medida dessa ser apresentada sem qualquer debate prévio, sem qualquer consulta, sem qualquer conversa, sem interlocução com o tribunal. Um segundo momento é a questão da autonomia administrativa do Judiciário, que é extremamente importante. Depois a questão da clareza quanto às receitas do Estado, e nessa decisão do Rio de Janeiro, que está sendo invocada como um case, como um precedente, que não é bem assim. Lá o ministro Toffoli e um outro ministro, não me lembro agora, acho que o ministro Zavascki, estabeleceram que o governo do governador Pezão deveria mandar um extrato mensal para a Assembleia extremamente discriminado com todas as receitas para que soubesse exatamente então o tribunal reagiu em relação a isso com preocupação, com prudência, e nós não temos uma posição ainda definida, porque nós recebemos o texto oficial realmente do que está valendo, não só dessa proposta, como de todo o pacote, apenas ontem às 18 horas. Uhum. Não conseguiram, portanto, fazer uma leitura completa do texto em conjunto, né? Pode alguém ter de você?
Não, um ou outro colega não, mas o presidente vai estudar o assunto, certamente vai convocar a administração para, num segundo momento, conversar junto com ele e tem já uma posição do tribunal mais sólida e definida em relação a isso. Em relação, aliás, ao pacote como um todo, o tribunal desde o início teve a postura absolutamente legalista, da mesma maneira como é legalista a nossa posição em relação ao do Odécimo. Ou seja, o local adequado para a discussão dessas medidas é o local para elas forem encaminhadas, que é a Assembleia Legislativa do Estado, onde está a representação popular e elas têm quanto a isso, não há nada do Estado. Então, olha, tá horrível a ligação. Por sinal, é o seguinte, o Tribunal de Justiça podia fazer alguma questão em relação à telefonia móvel do Rio Grande do Sul, viu? Que horror esse negócio. Não, vou lhe dizer. Esse telefone aqui é o meu particular. Você está falando, acho que se fosse um telefone fixo seria um pouquinho melhor. Podia um pouquinho melhor, mas olha, vou lhe dizer, rapaz, não tem lugar em Porto Alegre que a gente consiga uma ligação limpa para conversar um bom tempo com os entrevistados sem dar corte. A questão do Supremo... Talvez seja uma grande questão do Brasil, não é, Felipe? Não só do Rio Grande do Sul, a infraestrutura como um todo, né? Ruas, portos, telefone, energia elétrica, água, enfim, todas essas coisas a gente sabe, né? Os problemas são evidentes. Bom, a questão do Supremo Tribunal Federal decidindo que o governo do Rio pode repassar recursos menores para o Judiciário e Legislativo. O senhor já falou uma questão aí. Mas o Rio Grande do Sul e outros estados vão atrás disso também. Se houver uma situação como essa, o senhor deixou claro, olha, tem que comprovar mensalmente que há uma baixa na arrecadação. Isso não deve ser difícil em função da crise econômica que vive o país, os estados e os municípios. Isso deve ficar claro, né? O Tribunal de Justiça... Veja bem, provar que o Rio Grande do Sul ou que o Rio de Janeiro estão pobres é muito fácil. Isso é fato público e notório, até nem precisa ser provado. O que o Supremo disse é que o Rio de Janeiro precisa provar efetivamente o que arrecadou, sim, o que recebeu. Agora, o caso do Rio, ele tem uma particularidade. O Tribunal do Rio de Janeiro, ao longo dos últimos meses, ia ao caixa do Executivo e sequestrava os valores para completar aquilo que estava orçado por iniciativa. Arrestava. Exatamente. O Rio Grande do Sul jamais fez isso. Certo. Nunca houve. Mas... Então, uma ação igual a essa do Rio de Janeiro aqui no Rio Grande do Sul é impossível pela simples razão de que nós não... Mas no Rio Grande do Sul, o presidente... Mas no Rio Grande do Sul, o presidente do Tribunal de Justiça, enquanto presidente desembargador Aquino, em entrevista à Rádio Guaíba, questionado sobre se houvesse algum momento atrasos para o Judiciário, disse, olha, isso é uma liminar que o porteiro do Supremo Tribunal Federal assina, não pode haver atraso para o Judiciário Gaúcho. Mudou essa posição em função da mudança da presidência? Não. Isso é a opinião do desembargador Aquino, dita em tese a respeito de uma situação em que se discutia a possibilidade. O que eu estou dizendo é que aqui no Rio Grande do Sul nós nunca bloqueamos, porque no Rio era real. No Rio isso acontecia. Havia o bloqueio. Aqui nunca houve. Aqui as hipóteses em que o Judiciário bloqueia dinheiro do Executivo e arresta dinheiro do Executivo é só para pagar medicamento. Então aquelas hipóteses que sempre são noticiadas em imprensa que são corriqueiras. Então é isso, são discussões a respeito de hipóteses, não mudou nada, a posição do tribunal é extremamente legalista em relação a isso. Nós vamos examinar com serenidade todas as possibilidades, sempre que nós tivermos que tomar alguma decisão em relação a isso. Essa é a posição do presidente Filho. E era a posição do presidente Aquino também. Perfeito. Bom, com relação à posição oficial do tribunal em relação ao projeto da Assembleia Legislativa, quando deve sair? Acredito que semana que vem. Nós temos um foro permanente de presidentes dos tribunais de justiça do país, que deve se reunir agora, tenho a impressão que sexta-feira, e
em que será tratado isso, inclusive, mais ou menos como foi dos governadores em conjunto dessa semana. Eu acho que os presidentes do tribunal também tratarão, entre outras coisas, desses assuntos. E acredito que semana que vem deve haver uma posição oficial do tribunal em relação a isso, a finalização e o comando do presidente Fini. Certo. Uma pergunta, essa posição vai ser divulgada pelo presidente Fini? É uma dificuldade de entrevista. De vez em quando, sinceramente, nós conhecemos bem, vou dizer, parece que estão blindando o desembargador de Fini. Há uma dificuldade de entrevistar o desembargador de Fini, que eu vou lhe dizer, eu nunca tive tanta dificuldade para entrevistar alguém na presidência do Tribunal de Justiça. E olha que a gente já teve desembargadores que eram tímidos, a gente sabia disso. Eram tímidos. Mas não é o caso. Não é o caso do desembargador de Fini, né? Não é o caso, não é? Eu não acho. Não, deve ter sido alguma coincidência. O desembargador de Fini concede um número muito razoável de entrevistas. Já foi na sua emissora várias vezes, já respondeu por telefone, já esteve aí, alguma coisa. Não, a gente vai continuar. Algum assunto. Agora, esse dia a dia, eu normalmente faço, não apenas contigo, mas com as outras emissoras também. Agora, este momento, particularmente, é de reflexão, de tomada de decisões a partir daquilo que fica posto no diálogo. Certamente o tribunal vai falar, quando tiver que falar, falará com clareza e muito provavelmente através do seu presidente. E aí será um prazer, certamente, também ele conversar contigo. E para que as pessoas entendam, Túlio Martins, antes de ser do judiciário, inclusive jornalista formado, exerceu a profissão de jornalista e hoje está lá. Foi colega do Rogério Mendelski. Tu vê só. Eu quero dizer que o senhor está bem melhor que o Mendelski, viu? Não, mas eu queria entender 10% do que o Mendelski entende de música. Ah, bom, mas aí também... É uma coisa absurda que o Mendelski entende de música. É um grande jornalista também. Tudo bem, mas ele está dizendo... Eu ainda tenho cabelo, viu, Felipe? Viu só, tem as suas vantagens. Desembargador Túlio Martins, vamos aguardar então a posição oficial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em relação ao projeto que está na Assembleia Legislativa. Vocês já receberam o projeto ontem, começam a analisar, devem se posicionar até a semana que vem de forma oficial. Né? E com relação a ações no Supremo, bom, aí vão ter que esperar o Rio Grande do Sul entrar com uma ação e aí saber qual o teor da decisão, até que tem que ver se vai cair para a segunda turma do STF, como caiu essa do Rio de Janeiro. A primeira turma pode ter um outro entendimento. São essas questões do judiciário, né? Porque é bom lembrar, não foi o pleno do STF que definiu essa situação pró-governo do Rio de Janeiro, né? E nós não podemos considerar a hipótese também de que tudo se resolva sem qualquer convicção, né? Quem sabe? Podemos apostar também em composições políticas, por que não, né? Tem uma posição aqui da ouvinte 8421, porque ela não assina, 8421-4309, eu imagino que seja um ouvinte pela foto do WhatsApp. Lamentável a posição do Judiciário Gaúcho, que se acha tão acima de todos, que acha que não devem fazer sua cota de sacrifício. Como colocam a cabeça no travesseiro? Com muita tranquilidade. Essa é uma imagem, uma visão totalmente estereotipada. O Tribunal de Justiça fez, 10 anos atrás, o que o Executivo pretende fazer agora. O tribunal gasta pouco e gasta muito bem. Nós temos um orçamento que é 4%, um pouquinho menos talvez, do orçamento do Estado. O Tribunal não foi a causa da crise do Estado, não é a solução. Se fosse extinto o Tribunal, não existisse nenhuma despesa com o Tribunal, o Sul continuaria atolado. O ano passado, no final do ano, o Tribunal devolveu 400 milhões, uma em cima da outra, para o Poder Executivo, abriu mão de 50% do spread dos juros dos depósitos judiciais, que deu quase 1 bilhão, não se opôs à ampliação do saque dos depósitos judiciais, que foram 2 bilhões de reais. Tudo isso foi para a Caixa do Executivo. Isso é muito dinheiro em qualquer lugar do mundo, isso é muito dinheiro até nos Estados Unidos. Tá? E se você olhar lá no tribunal, um documento do tribunal, ele vem impresso dos dois lados. Por quê? Porque nós cuidamos desde a folha de papel até o número de funcionários, o número de terceiros, esse tipo de coisa. Então é assim. Agora, existe uma ideia absolutamente estereotipada de que, por repetição, por aquelas coisas que acontecem, talvez por fato de os salários mais altos
sejam dos juízes, sempre é antipático para a maior parte das pessoas, isso é real, não adianta lutar contra isso, lutar contra a luz do sol, mas não, se você for analisar, se você pegar a matemática, as despesas, entrar no nosso portal de transparência, verá que não é assim. É só pau no judiciário. Felipe, os poderes judiciário e legislativo do Rio Grande do Sul realmente acreditam que seu sustento não vem do bolso do pagador de impostos. É como ter uma loja que não vende e dizer que o setor de contabilidade está dando lucro. Ângelo Viacava de Sapucaia. E aí tem uma mensagem que se repete, tá? Que é tipo assim, ó. Bom dia. Bom dia, Felipe. Não tem jeito. Os juízes não abrem mão de nada. Acham que são deuses. Esse aqui é do Amarildo. Ela se repete nesse teor. E aquela primeira que eu li era da Andréa Weber. Olha, a crítica, a opinião, ela é sempre certa, né? Ela é só uma opinião. Eu lamento que a pessoa tenha esse conhecimento do judiciário e da maneira que o judiciário funciona. Até porque é um poder que é discreto por natureza. Quanto ao dinheiro, esse dinheiro não é do Poder Executivo. Nós não estamos utilizando o dinheiro do Poder Executivo. Esse dinheiro é do Estado do Rio Grande do Sul, que é utilizado 93% pelo Poder Executivo, 4% pelo Poder Judiciário e o resto pela Assembleia Legislativa e pelos órgãos com autonomia administrativa financeira. Então não é alguém tirando o dinheiro do Executivo. São todos os poderes, inclusive o Executivo, gastando o dinheiro que é do povo do Estado do Rio Grande do Sul. E eu concordo, realmente é verdade. Mas não assim, o Executivo arrecada os gastos. Nossa vida. Túlio Martins, presidente do Conselho de Comunicação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Obrigado ao senhor. Vamos aguardar essa posição oficial, então, do Tribunal de Justiça. Muito obrigado, Felipe. Obrigado pelo espaço. Foi bom falar contigo. E aos ouvintes que criticaram, o meu respeito. O judiciário sempre extremamente respeitoso de outras pessoas. Tem mais uma questão aqui. Alô? Oi, mais uma chinelada, vamos lá. Mais uma. Não, mas essa aqui o senhor já levou várias vezes, já tem a resposta pronta. E a imoralidade do auxílio moradia. Auxílio moradia 4.400, coloca aqui o Paulo. Essa resposta é fácil. O auxílio moradia não foi uma escolha do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Isso é uma decisão judicial que está sendo cumprida. Se for modificada a decisão, o auxílio deixará de ser pago. Nós cumprimos todas as decisões judiciais, sejam elas a favor ou não. O auxílio alimentação e o auxílio moradia foram duas decisões judiciais que vieram de Brasília e foram executadas. Não foi concedido aqui no Rio Grande do Sul, foi concedido em Brasília e foi determinado o pagamento aqui. Desembargador, eu tenho uma crítica, agora o senhor falou auxílio alimentação, eu tenho uma crítica que eu tenho feito, eu acho que eu nunca vi. Por que vocês ganham mais para comer que os funcionários do tribunal? Por que é diferente, já que todo mundo deve ser alimentado? Eu já fiz essa crítica no ar, então, como eu já fiz, deixa eu lhe perguntar no ar essa questão. Por que é uma diferença no que ganham os desembargadores, juízes, do que ganham os funcionários? Se não é para se alimentar, todo mundo merece o mesmo. Esse valor foi fixado pelo CNJ e não tem uma especificação de como foi fixado. Mas foi fixado em Brasília pelo CNJ e que disse, olha, o valor é tanto e o Tribunal de Justiça tem 30 dias para implantar o pagamento e tem mais um determinado período para pagar aquilo que ficou em atraso, etc., né? Na verdade, eram vantagens, vamos dizer assim, benefícios, que não se tinha. Eu tenho a impressão, como partiu do CNJ, que deve ter sido calculado a partir de uma fração de salário de subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. E parece que deve ter sido isso. Deu um pouco mais, é verdade. Poderia ter dado um pouco menos também. Não, é que eu acho o seguinte, de forma muito tranquila, assim, ó. Desembargador Túlio Martins vai ao restaurante, vão cobrar R$15 dele o prato, como vão cobrar R$15 do João, da Maria, que são funcionários do Tribunal de Justiça. Aí o desembargador ganha XYZ, não sei quanto é que é o vale alimentação hoje, mas 30, 40, 50 reais, e o outro ganha 20, ganha 15, ganha 12. Se a comida é o mesmo. Se a comida é o mesmo valor, não tem porquê, né? Sim, mas tudo bem. 6 meses atrás, no mesmo restaurante, o funcionário que ganhava
que pagava 15 e ganhava 700, estava junto com o juiz que pagava os mesmos 15 e não ganhava nada. E hoje ganha. Essa decisão veio de Brasília, ela foi executada exatamente como ela veio, com todas as suas aparentes incoerências e inconsistências. Eu realmente não tenho como te dizer pelo critério que eles utilizaram lá. Eu não estou fugindo de resposta, não fugi de resposta nenhuma, mas realmente eu não sei. Essa foi uma decisão judicial que veio e disse, é tanto, paga, tem 30 dias para começar a pagar e acabou. Tá, e de novo, o senhor está absolutamente acostumado, sempre que o senhor... Aí vem aquela enxurrada de mensagens. Por que não abrem mão do auxílio moradia? Deixa eu dizer isso aí de forma muito clara, porque eu já disse isso de forma muito clara. Os desembargadores do Rio Grande do Sul, de qualquer estado brasileiro, o Ministério Público de qualquer estado brasileiro do Rio Grande do Sul, evita dizer isso. Foi a forma que encontraram para ter aumento de salário. Por quê? Porque ela não onera quem está na aposentadoria. E eles ganham o mesmo salário na aposentadoria e na ativa, e foi essa maneira que o CNJ encontrou para aumentar os salários. É isso, né? É uma grande dificuldade, porque quebrou-se a paridade, né, entre aposentados e juízes da ativa. Os dois auxílios, eles geraram uma distorção que não é boa, né? Sempre foi a contribuição para a aposentadoria. Eu não gosto de auxílios em geral. Eu acho que se fosse mantida uma política de manutenção do valor dos subsídios, uma decisão foi tomada no Congresso Nacional e, enfim, veio com a ideia de atualizar toda uma magistratura sem qualquer outra vantagem, além daquelas que são absolutamente evidentes e indiscutíveis, como a gratificação de permanência, por qualquer pessoa que pode se aposentar e não se aposentar. Tem uma pequena gratificação, que é o meu caso, poderia estar aposentado há 4 anos, continua sendo. Eu concordo, quebrou a paridade e isso foi muito ruim. Muito péssimo para todo mundo. Tá bem. Bom, tem mais um monte de mensagens aqui, eu vou ler todas elas, caso o senhor queira, a linha está aberta para o senhor responder alguma, mas elas vão todas no mesmo sentido. Vou ler todas, né, porque afinal de contas a gente respeita os ouvintes aqui, mas é mais ou menos todas no mesmo sentido, criticando vocês por receberem auxílio moradia, o valor do vale alimentação, essas questões todas, né, que o senhor nunca se negou, já tratou aqui no Agora, já tratou no Esfera com o Juremir e com a Thaline várias vezes a respeito desse assunto. Mas qualquer coisa a linha está disponibilizada para o senhor, tá bem? Muito obrigado, Felipe. Minha saudação é muito respeitosa aos ouvintes que criticam. Realmente, o tribunal sempre conversa, hoje não tem uma posição radical em relação a nada. Até porque não é da natureza do poder ser radical, seja lá o que for, né? Tá? Um bom dia, então, muito obrigado.